Shalom, meu irmão, a graça e a paz, louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Lembrando que esta ministração relaciona-se ao encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. E como nós estamos falando aqui de encontro de poder, nós estamos falando também de fé. Fé é um momento, uma oportunidade de nós ativarmos a nossa fé para agradar o coração de Deus, já que a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Também a nossa vida tem que ser uma vida de fé. O justo vive pela sua fé. E nós precisamos entender sempre mais a respeito de fé. E muito mais do que entender, é colocar em prática, é viver de forma que a fé se manifeste em nossa vida. E às terças-feiras, Encontro de Poder é uma ótima oportunidade para nós fazermos isso, de nós ativarmos cada dia mais a nossa fé, colocar nossa fé em ação. E a respeito disso, eu quero hoje tratar um pouquinho numa diferença importante que nós temos que estabelecer a respeito da fé. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, fazendo uma relação de dons, fala do dom do Espírito chamado fé. Ou seja, existe um dom do Espírito, uma dádiva do Espírito para se usar no meio da igreja, para que a igreja funcione de uma forma sobrenatural. Existe esse dom, entre outros, dos 9 dons relacionados lá, o dom da fé. E também, na palavra do Senhor, também está lá em um texto bastante conhecido, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que também diz assim: mas o fruto do Espírito, olha, a fé, como primeiro lá em 1 Coríntios, falando de dom. E aqui diz, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Ou seja, a Bíblia coloca que existe, no que diz respeito à manifestação do Espírito na nossa vida, o dom da fé, mas também tem o fruto da fé. E existe uma diferença, logicamente, para essas duas coisas, essas duas manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Então, se você lê uma versão diferente da que eu estou lendo, que é a Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, lá em Gálatas a palavra já não vai ser mais fé. Assim como a palavra temperança já vai ser domínio próprio. Então, a tradução vai interferir na palavra utilizada. Ao invés de a palavra fé, se você ler a Almeida Revista e Atualizada, você vai encontrar a palavra fidelidade ao invés da palavra fé. Por aí nós vemos então que já há uma diferença entre fé como dom e fé como fruto do Espírito. E qual seria basicamente essa diferença? O dom é algo recebido, é algo dado pelo Espírito para que você manifeste em um tempo oportuno, no momento necessário, para alcançar a vida de alguém. A fé geralmente, esse dom da fé geralmente está relacionado à manifestação de um milagre, de algo sobrenatural, de algo que acontece, que tem muitos relatos na Bíblia que está relacionado a essas coisas sobrenaturais mesmo, fazer a chuva cair, descer fogo do céu, uma manifestação diferenciada, como fazer um metal, um machado de metal flutuar na água. São relatos bíblicos que está relacionado a uma manifestação de fé
relacionado a uma maravilha, algo sobrenatural. Já o fruto do Espírito, que é fé, também traduzido como fidelidade, está mais relacionado a algo não que você recebe, possui naquele momento, mas algo que é desenvolvido pelo relacionamento com Deus, pelo relacionamento, pela intimidade com Deus. Então você vai desenvolvendo fé. Nós vemos um exemplo interessante na palavra de Deus. Nós vemos Abraão, um homem que não exerceu a fé no sentido de fazer milagres acontecer, de fazer uma oração, que a fé foi tão determinante que algo sobrenatural aconteceu. Mas coisas sobrenaturais aconteceram na vida de Abraão porque ele tinha fé em Deus. Ele confiou em Deus. Ele se tornou uma pessoa também confiável para Deus, fiel a Deus. Essa fidelidade contou para Abraão como fé, a ponto dele ser chamado o pai da fé. Nós precisamos desses dois níveis de fé, dessas duas manifestações, tanto desse depósito da fé que o Espírito Santo coloca em nós, para nós exercermos e fazermos coisas sobrenaturais, porque a igreja não pode viver de coisas naturais apenas, no natural apenas. Nós somos dotados, aqueles que creem, aqueles que confiam em Deus, que seguem a Deus, também são dotados de dons, para que esses dons sejam usados em benefício daquele que está precisando. Mas também nós precisamos desenvolver um fruto de fé, uma experiência de fé confiante em Deus, uma experiência de fé, um nível de fé que também nós nos tornamos confiáveis a Deus. É como um relacionamento conjugal, onde o nível de confiança mútua é o que determina a fidelidade, ou a fidelidade determina aquele nível de confiança mútua. Então, por isso que fé também é traduzido como, a fé no sentido fruto também é traduzido como fidelidade, porque tem a ver com a caminhada de confiança. É a caminhada da intimidade que vai nos levar a essa confiança. É nós nos relacionarmos com Deus sem ter em Deus alguém estranho. É algo que Deus para nós vai se tornando íntimo. E nós vamos confiando cada vez mais em Deus, a ponto de nós nos tornarmos fiéis em tudo. Fiéis em tudo. É exatamente como um relacionamento conjugal. E eu vou dar um exemplo de fé no sentido de fidelidade. Nas nossas finanças, por exemplo. Quando nós estamos numa situação bem financeira, alguns podem dizer assim: Deus está me abençoando, então eu estou aqui firme, eu estou confiando em Deus, Deus está me abençoando muito. Mas chegam situações difíceis, chegam de situações de aperto, de escassez. Aí quando as coisas faltam, será que nós permanecemos confiando em Deus? Será que a nossa fé continua sendo depositada em Deus? Ou a nossa fé começa a vacilar e nós começamos a duvidar de Deus, desse relacionamento que nós temos com Deus? Será que nós começamos a pensar que Deus está nos abandonando ou nos tratando de maneira diferente porque as coisas já não vão muito bem? E isso podemos aplicar a várias situações na nossa vida. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos um trilho firme, uma caminhada firme e convicta, tanto para manifestar esses frutos do Espírito, o dom do Espírito, para abençoar pessoas, tendo fé confiante de que os milagres vão acontecer, aquela
convicção que nós temos de que algo não foi visto ainda com os nossos olhos, mas nós conseguimos ver nos olhos do Espírito que aquilo já aconteceu e aquilo é o dom da fé e o milagre acontece. E também desenvolver esse relacionamento com Deus pelo fruto do Espírito, que vai transformando o nosso ser a ponto de nós nos tornarmos confiantes em Deus, sempre confiar na fidelidade de Deus e também sermos confiáveis para Deus na nossa caminhada, na nossa experiência, no nosso trilho, ser firmes. E não importa como as circunstâncias se apresentam diante de nós estarmos com a nossa fé firmada em Deus. Um fruto do nosso espírito, que é um relacionamento com o Espírito Santo, que nos vai dando uma caminhada firme. Não vacilamos, não duvidamos, não nos desviamos dos objetivos, das metas, dos propósitos. Nos faz caminhar confiantes em Deus. Como Deus se agrada, irmãos. Como Deus se agrada de nós andarmos com esse nível de fé e de fidelidade ao nosso Deus. Quero orar por mim e por você. Abra seu coração. Se abra para receber essa oração de entendimento, de relacionamento de Deus, com Deus, nesse nível de fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu oro por todos nós. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, por este jovem, por esta criança. Eu oro nesta hora, Senhor, por esta senhora, por este senhor, por este casal, por este homem, por esta mulher, que neste momento talvez esteja com a sua fé vacilante, com a sua fé instável. Pai, que neste momento haja um toque do Espírito do Senhor, porque é o Espírito Santo do Senhor que nos dá o dom da fé, para impor as mãos sobre o enfermo, para confiar de que o milagre vai acontecer, de que a libertação vai acontecer, de que o sobrenatural, que a resposta virá de forma sobrenatural, mas também é pelo Espírito que nós desenvolvemos ao andarmos com o Espírito, ao andar em comunhão com o Espírito Santo, desenvolvemos também o fruto da fé, que nos faz ser também confiantes em Deus, confiarmos no caráter de Deus, sermos transformados no nosso caráter, e nós precisamos disso. E esse meu irmão, essa pessoa que está me ouvindo agora, que está me assistindo, precisa disso agora. Então o Espírito Santo do Senhor toca para renovar a fé, para renovar, Senhor, a fidelidade, a confiança em Ti, este relacionamento íntimo contigo, este relacionamento de confiança mútua e de fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te toque nessa hora para que você renove a sua fé em Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dizer amém junto comigo? Amém? Amém. Deus te abençoe. Aleluia.